Fala aí pessoal, tudo bem? Fazia tempo que eu não gravava vídeos para essa série aqui no canal, que é a série Analisando Ativos. Na verdade, eu não vou fazer uma análise de um ativo que vocês pediram, mas sempre que eu abro caixinha de perguntas, aparecem essas perguntas aqui. Eric, como é que você encara a alavancagem do HSML? Como é que você se sente preocupado? Você pode falar sobre a alavancagem desse fundo? Então, a ideia é o seguinte, eu vou fazer a análise de ativo, eu vou pegar o relatório gerencial do fundo, vou fazer uma análise mais completa, porque inclusive eu já gravei um vídeo sobre o HSML quando eu fiz um duelo de ativos com HGBS, que é esse vídeo aqui. Na verdade, essa análise ela não foi tão detalhada, a gente só pegou alguns indicadores para fazer aquela comparação, mas o vídeo de hoje eu vou pegar o relatório gerencial, vou avaliar o portfólio, vou falar sobre a alavancagem, mostrar no detalhe alguns pontos para vocês, para até tirar essa pulga atrás da orelha que vocês têm sobre esse fundo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Antes de começar, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é o ativo que vocês querem que eu analise aqui no canal, que eu vou sortear esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Faz tempo que eu não sorteio o livro aqui no canal, então eu preciso voltar a sortear os livros aqui. Esse livro é muito bacana, eu acho que eu já li ele umas 3, 4 vezes, é muito bacana esse livro aqui. Ah, e por favor, não se deixe de se inscrever aqui no canal, a gente está melhorando as estatísticas do canal, eu preciso que ele chegue a mais pessoas, por isso que eu preciso que você se inscreva aqui, curta e compartilhe com os seus amigos e amigas, tá bom? Então agora vamos lá pro vídeo. Então para começar, como a gente sempre faz na nossa análise de ativos, a gente pega aqui no Mundo FI, o HSML, a última cotação dele do dia 23, que foi da última sexta-feira, 92,70, ele está muito próximo do valor patrimonial. Lembrando que para análise de investimento, para você entrarem P sobre VP para fundo de tijolo não serve, mas esse preço aqui vocês vão ver que ele chegando próximo do valor patrimonial é muito interessante por um ponto que eu vou falar para vocês na hora que a gente estiver analisando o relatório. O último relatório, o último rendimento dele foi 74 centavos, ele tem um guidance lá de distribuição no relatório. É um fundo que tem uma rentabilidade muito boa, olha, 19,54 nos últimos 12 meses, tem um dividend yield médio de 0,75, tem uma liquidez muito boa. Vamos lá descer lá no patrimônio dele. Eu vou mostrar isso mais no relatório, mas só para vocês verem o overview aqui. Ele tem 1,5 bilhão de patrimônio, é um fundo bem grande, ocupa a 31ª posição no IFIX. É um fundo relativamente novo, de 2019, como eu fiz lá naquela comparação com a HGBS. Inclusive ele perdeu ponto nessa questão comparando com a HGBS. Tem 155 mil cotistas, é um fundo bem interessante. Vamos lá só para a distribuição dos rendimentos dele. Aqui, se a gente pegar desde o início, né, ele tem uma distribuição média de 0,53. Os shoppings sofreram muito na época da pandemia, como vocês podem ver aqui, mas ele vem se recuperando. Se a gente pegar o dividend yield dele, é um dividend yield médio de 0,60, quase 60. De fato, esse ponto aqui, por ser um fundo novo, comparado com os outros, essas quedas aqui, elas ainda abalam muito o dividend yield médio dele, mas que com certeza, e até pela estratégia que o fundo adotou, que eu vou mostrar no relatório para vocês, provavelmente isso aqui vai recuperar. Mas vamos para o relatório gerencial. Bom, pessoal, então aqui é o último relatório dele, que é o de maio, que é referente aos dados de abril. Então aqui o HGBS, né, o HGBS não, tô com o HGBS na cabeça, o HSML. Aqui ele tem um ponto que me desagrada um pouco, que é a taxa de performance, mas o fundo entrega tanto resultado que eu sempre falo para vocês, a taxa de performance só é válida quando o fundo traz resultado, que é o caso do HSML, por isso que inclusive eu tenho ele na minha carteira privada. Aqui um ponto que é o seguinte, que é o que eu queria falar sobre vocês sobre a questão da cota. Ele está sendo negociado, como a gente viu lá no Mundo FI, a próximo de 90 e, deixa eu pegar aqui, 92,7, deixa eu mostrar aqui para vocês. 92,7, ou seja, ele está muito próximo do valor patrimonial do fundo, que é 95,70. Aqui ele está falando 87, mas como vocês vão ver mais para frente, os fundos imobiliários eles se valorizaram muito. Mas o que eu quero falar em relação à cota patrimonial para esse fundo? Como vocês sabem, o HSML é um fundo muito alavancado, que inclusive foi o motivo de várias perguntas sobre essa alavancagem. Então, inevitavelmente, esse fundo vai ter que fazer emissão para equalizar essa alavancagem. É inevitável que isso aconteça. E
chegando próximo do valor patrimonial, são momentos bons para o fundo fazer emissão e evitar com que ele faça uma emissão com a cota abaixo do valor patrimonial. Por quê? Se a cota está abaixo, a cota de mercado ela está abaixo do valor patrimonial e o fundo faz uma emissão, certamente a cota vai ficar abaixo do valor patrimonial, porque senão ela vai ficar acima do valor de mercado. Então, quando isso acontece, é muito ruim. Eu já expliquei isso naquela série sobre emissões para vocês. O que acontece quando um fundo emite abaixo do valor patrimonial, a perda para o cotista. Então, para o fundo, um fundo como esse, que é extremamente alavancado, o valor da cota a cota de mercado chegar próximo do valor patrimonial vai chegar num bom momento para o fundo fazer emissão. Então, por isso que para esse fundo é bem interessante que a cota se valorize para o fundo poder fazer emissão e não prejudicar o cotista. Então, como eu falei para vocês lá, ele tem 155 mil cotistas, a distribuição de 0,74. Aqui que é um ponto muito bacana, que é um dos pontos que me fez ter esse fundo na carteira, além do portfólio dele, que é a questão de ser o único fundo de shopping com posição majoritária em todos os ativos. Se vocês pegarem os outros fundos de shopping, quando vocês vão ver a participação, foi até acho que no XPML que eu mostrei para vocês a participação, tem fundo que é participação de 15%, 20%. No vídeo que eu fiz sobre o VISC, na verdade não foi sobre o VISC, foi o Eric Responde que eu falei sobre o VISC, ele tem posição de 15%, 20%. No caso do HSML, ele tem, em todos os shoppings do portfólio, ele tem pelo menos 51%, ou seja, ele controla os shoppings. Por um lado, isso é bom, porque ele tem a gestão toda no shopping, por outro lado, tem alguns investidores que preferem que o controle seja mais pulverizado. Eu gosto desse tipo de estratégia, por isso que, inclusive, eu até coloquei ele na minha carteira, porque é o único fundo que tem essa estratégia. Aí é que ele até fala que é o maior dividend yield corrente dos últimos 12 meses entre os pares. Como eu mostrei lá no Mundo FI, ele está com quase 19%. Aqui no comentário do gestor ele está falando sobre, inclusive, sobre essa questão que eu falei da subida das cotas, né? Que o retorno ajustado de maio do IFIX foi de 5,4%. Os fundos de shopping centers foram os que melhor performaram até o momento em 2023, com um retorno de 12,4% acumulado no ano. E aí isso é exatamente por causa dessa questão aqui, pessoal. É a questão da queda da taxa de juros do IPCA longo. O IPCA ele passou em 4 semanas de 6,5 para 5,71. É muita coisa. Essa queda é muita coisa. Isso reflete diretamente na valorização das cotas. E aqui eles até colocam que a perspectiva para o mercado de fundos imobiliários é positiva para o segundo semestre, principalmente para os fundos de ativos reais. Como eu sempre tenho falado para vocês desde o início do ano, investimento em fundo de tijolo. Aqui eles até fazem uma comparação lá em 2019, que o fundo, que foi a época que a taxa de juros, que o mercado estava bombando, eles estavam com 125 por cota, distribuindo 0,62. Agora eles estão distribuindo 0,64 a uma cota de R$ 88. Olha a diferença, o dividend yield comparado com o que estava antes. Então a tendência é que haja uma valorização das cotas. Isso é normal e é muito bom para o mercado. Aqui eles colocam que esse fundo ele tem um retorno absurdo. Em abril, vendas e o NOI apresentaram variação de 6% e 9%, respectivamente, frente a abril de 2022, e 14% e 18% no acumulado do ano. Lembra que eu sempre falo o NOI, o que é o NOI? Que é um indicador fundamental para avaliação de shopping, é a receita operacional líquida. Lembra, para ativos como os de shopping, que são focados em renda, o NOI ele envolve toda a renda, tanto das lojas, quanto de estacionamento, quanto de praças de corredores, os totens, tudo que gera receita para o fundo entra no NOI. Então o NOI é o indicador mais importante que a gente tem para avaliação de shopping. E se a gente compara com os outros pares, o HSML ele dá um show nesse requisito. Ele tem uma questão que é esse shopping metrô Tucuruvi, que ele não está desempenhando. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. É o único problema, mas por outro lado,
a destaque para o Shopping Uberaba, que foi a última aquisição, que inclusive faz parte da alavancagem do fundo, uma grande parte da alavancagem, como vocês vão ver, que é esse Shopping Uberaba, mas ele tem um retorno absurdo, de 53% versus o mesmo período de 2022, quando foi que o fundo entrou com a administração dele. Aqui o guidance do fundo, né, eu vou mostrar mais para baixo para vocês, de 0,70 a 0,74 que eles pagam. Essa é o guidance de pagamento do HSML. Aqui o resultado de maio, né? Eles tiveram que queimar um pouco de caixa aqui para poder manter o guidance. O resultado foi de 0,64, mas eles pagam 0,70, 0,74. Mas como vocês podem ver aqui, ele tem uma gordura para queimar, porque ele tem o resultado de 3,97 distribuiu até agora 3,66. Então ele tem uma gordura para queimar ainda. Olha, tá vendo? Ele tem um resultado acumulado de 0,31. Inclusive eles até falam aqui dessa questão que o fundo ele aproveitou o resultado positivo para antecipar juros. Eles até divulgaram um fato relevante que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, que a operação eles fizeram uma antecipação de juros de um CRI, então eles até foi no dia 13 de junho que eles fizeram isso, então eles anteciparam devido, é óbvio, quando você antecipa, você paga menos juros lá na frente, então é bem bacana essa gestão da alavancagem que o fundo faz. Aqui o guidance que eu falei para vocês, olha só, eles têm um guidance para trabalhar entre 0,70 e 0,74, então eles estão mantendo o máximo aqui do guidance deles de pagamento, né, que é bem legal, e é um dos retornos maiores, como vocês sabem, de retorno de shopping, né, para o retorno de valor de pagamento de proventos. Aqui a parte de liquidez, não tem muito o que falar, a gente já falou bastante lá em cima. Aqui é a parte que a gente agora vai entrar um pouco mais na questão da dívida. Como vocês podem ver, aqui é o que mais pesa no fundo, essa parte aqui dos 909 milhões, quase 1 bi de alavancagem num patrimônio de 2,3, ou seja, quase 40% do patrimônio em alavancagem. Ele tem um caixa de 89 milhões, que a gente vai ver aqui embaixo a questão, como é que isso impacta no fundo, mas de fato, isso daqui é o ponto que mais chama atenção para o HSML, inclusive é o que mais se tem de dúvida sobre esse fundo, porque é um fundo extremamente alavancado, mas essa estratégia de alavancagem do fundo, ela é muito interessante, como vocês vão ver mais daqui a pouco, quando eu falar sobre quais são os focos que ele fez essa alavancagem. Então, olha só, como vocês podem ver aqui são as obrigações do HSML. Ele até fala aqui, ó, que é bem pesado, né? 34,8% de alavancagem, quase 35% do patrimônio. Mas eles colocam que isso aqui, para mim, é o fundamental. Olha só. Não havendo necessidade de caixa até o final de 2024. Ou seja, o fundo não vai precisar de caixa para pagar até o final de 2024, ou seja, ele tem esse período todo para fazer emissão, como eu tenho falado para vocês, ele vai ter que fazer emissão para poder equalizar essa dívida. E como vocês podem ver aqui, o prazo dos CRIs, eles são muito longos. Ele tem um CRI aqui que vence no meio de 2025, o restante é tudo de prazo longo. E aí, como vocês podem ver aqui, basicamente os CRIs deles são do Shopping Paralela e do Uberaba Shopping, que inclusive o Uberaba foi o shopping que eles compraram em 2021, no auge da pandemia. Eles fizeram uma compra, eu vou mostrar para vocês o resultado que esse shopping está trazendo, para mostrar que vale a pena o fundo fazer essa estratégia de alavancagem. Aqui o que eu acho que seria interessante, até uma dica, se tiver algum gestor do HSML assistindo, fazer uma curva de amortização do CRIs igual a CSHG faz. A CSHG ela tem a curva de amortização dos CRIs, mostrando a partir de quando que ela vai poder, somente com os 5% que ela retém de lucro, conseguir quitar os CRIs. Então eu acho que é interessante, dá pra gente fazer, se a gente entrar em um por um desses aqui, dos códigos IF, verificar a alavancagem, mas não é o foco aqui, mas seria interessante eles fazerem isso para mostrar como é que está sendo a amortização desses CRIs. Isso aqui puxado, né, pessoal, com CDI
em 13,75%, é bem puxada essa dívida dele. Mas vocês vejam só, ele tem lá o caixa, como eu mostrei para vocês, de 100 milhões. Ele, se ele quisesse, ele poderia quitar duas parcelas, por exemplo, poderia quitar essa do Paralela aqui, poderia quitar esse do Uberaba, que é o que vence em 2025. Então a estratégia do fundo, pessoal, vamos pensar o seguinte, ele tem um patrimônio de 1,5 bi. Se ele fizer uma emissão de 500 milhões, por exemplo, ele pode usar 300 milhões para comprar um ativo novo e pegar 200 milhões para poder quitar alguns CRIs, aumentar o caixa para poder... Até porque, pessoal, o caixa dele, ele está rendendo a 13,75 por ano no mínimo. Então, o caixa está rendendo. Então, isso que é importante de vocês entenderem, que essa estratégia do fundo de alavancagem, ela é muito bem gerenciada, por mais que seja alta. Por isso que, inclusive, eu coloquei esse fundo na carteira, porque a estratégia que eles usam para alavancagem, ela é muito interessante até pelo resultado que esses shoppings, principalmente o Uberaba, trouxe para o fundo, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, olha só, aqui vocês podem ver o resultado, que é os KPIs do fundo. Eles falam aqui, ó, que as vendas e o NOI cresceram 6% e 9%. Isso eu tinha colocado lá na carta do gestor lá em cima. Que o NOI média é de 85, se vocês pegarem do HGBS, se eu não me engano, é 60 ou 70. Ele é muito bom, o NOI. Ele traz uma rentabilidade muito grande para o fundo. Aqui os quadros comparativos, a taxa de ocupação do fundo, o custo de ocupação tranquilo também, inadimplência do fundo. Lembra que eu falo para vocês que a inadimplência em janeiro é sempre mais alta, mas ela tende a cair, aí subiu um pouquinho aqui, mas tá gerenciável, não tá bem tranquilo. Taxa de ocupação do fundo, 94%, 95%, também bem tranquilo. Aqui vocês, ó, a parte que eu falo para vocês do NOI, né, que é a questão de todos o que corresponde às receitas do fundo, a composição de receita, composição do NOI em relação aos shoppings. Aqui a questão o que traz mais resultados são as lojas âncora, né, a parte de composição de venda dos shoppings. Aqui tem as siglas dos shoppings, né. E aqui, pessoal, um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o que eu mais acho interessante nesse fundo. Ele tem, olha só, a participação de todos os shoppings que ele tem no portfólio, ou é 100% ou é acima de 51%. Por exemplo, como o Shopping Paralela, que é 51%. E aí, o que é importante é o seguinte de falar também, a administradora dos shoppings também é do fundo. Então, algumas pessoas podem falar, Eric, isso daí traz um conflito de interesse. Pode trazer. Inclusive, quando eu fiz análise do XPML, ele tem um gráfico sobre as administradoras, a distribuição de administradoras. Eu até cheguei a comentar nesse ponto que algumas pessoas acham interessante essa questão de você ter mais administradoras no fundo, até para evitar o conflito de interesse. Nesse caso aqui, você tem 100% as administradoras são do HSML, é o que traz um conflito de interesse, mas por outro lado, você tem, por exemplo, o Shopping Paralela. Vocês sabem de quem que é outra parte do Shopping Paralela? Olha só. Olha só de quem que é a outra parte do Shopping Paralela. Shopping do fundo VISC, 11. Quer ver? Aqui, ó, Shopping Paralela. A porcentagem do VISC, 11%. Ou seja, aí eu pergunto para vocês, se a gente pegar aqui nessa questão aqui, o que vocês preferem? Eu sei que eu já falei bastante sobre a gestão do VISC, tem tantos problemas, já tiveram tantos problemas. O que vocês preferem? Que seja uma gestão do HSML no Shopping Paralela ou do VISC? Então, eu acho bem interessante essa questão da gestão ser, da administração, desculpa, ser do HSML. Então, por isso que é importante você ter essa composição na sua carteira, ter um fundo que tem os shoppings majoritariamente com controle da participação, como é o HSML, ter outros fundos que não é a gestão completa do fundo, para você ter essa equalização na sua carteira e ser bem diversificado. Mas eu acho isso muito bacana. Aqui isso é muito legal, que ele tem um vídeo para, se vocês tiverem interesse, tem um vídeo no YouTube sobre o tour em todos os shoppings. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, principalmente sobre esse fundo aqui, sobre esse shopping.
Primeiro, o Shopping Metrô Tucuruvi, que é o calo no sapato do HSML. Tanto é que eles falam aqui que ó, a performance é ainda abaixo da relação do período pré-pandemia. Então é um fundo que é um shopping que eles têm que gerenciar melhor. Então os cotistas eles acompanham bastante. Eu sempre recebo algumas questões sobre esse shopping. Essa aqui é a operadora Sapri Shopping Center. Vocês vão ver que em todos os shoppings é ela, tá vendo? Sapri Shopping Center. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é o Shopping Uberaba, que é um dos principais questões da alavancagem do fundo. Olha só, pessoal, a margem NOI de 2023, 92 versus 80 pré-aquisição, ou seja, um acréscimo de 12% depois que eles entraram. Olha só, o NOI cresceu 32% acompanhado do mesmo período. Ou seja, é a gestão do fundo fazendo valer a pena a alavancagem. Porque esse daqui, o Shopping Uberaba, é um dos que tem o CRI, a parte de alavancagem mais pesada aqui no fundo. Inclusive, também tem um ponto que é a Sapri, que ela tá, a Safri, né? Ela tá fazendo uma gestão muito boa sobre a questão das lojas. Eles até colocam aqui, tem alta capacidade de acessar marcas de renome nacional que cada vez mais vem demonstrando interesse em ocupar o shopping. Então, existe ainda o shopping ele está se reformulando, então imagina só a hora que esse shopping tiver com todos os ativos completos, com shoppings, com lojas de renome, se ele já está dando esse retorno, então valeu muito a pena essa questão da alavancagem para aquisição desse shopping. Então, pessoal, como vocês podem ver, a alavancagem do fundo ela é bem gerenciada, mas o que é importante que vocês tenham em mente aqui é que o fundo vai precisar fazer emissão para pagar uma parte dessa alavancagem, não vai ter como fugir disso. E aí eu sempre falo para vocês, quando eu até na playlist sobre emissão, eu falo para vocês tomarem cuidado quando o fundo faz a emissão para pagar a alavancagem, mas nesse caso vale muito a pena. Porque o retorno que o fundo está tendo com os ativos que foram comprados são muito bons. E quando o fundo fizer a emissão, é muito importante que você, cotista, participe. Porque é o momento de você ajudar o fundo a resolver esses problemas de alavancagem e provavelmente comprar novos ativos, porque é importante que no pipeline da emissão, se por exemplo, se ele vier captar 500 milhões, uma parte de fato seja para pagar a alavancagem e outra parte seja para comprar novos ativos para melhorar o resultado do fundo. Até porque essa dívida dele é bem gerenciada, são dívidas longas que dá para ele pagar com o tempo, melhorando os resultados do próprio fundo. Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês que o fundo ele tá subindo a cota, chegando próximo do valor patrimonial, que é muito bom para a questão da alavancagem, só que tem muitas pessoas que podem estar preocupadas com o preço médio. Eu tô comprei a 80, se eu for participar eu vou levar o preço médio. Pessoal, preço médio só serve para imposto de renda, não serve para nada mais do que isso. Então, não fiquem com isso da questão de preço médio, comprem, participem da emissão se você for cotista para ajudar o fundo, desde que ela venha com acima do valor patrimonial, que venha explicado o porquê e quais são os objetivos da emissão. Então participe, porque não adianta nada você ficar pensando no preço médio, aí ninguém participa da emissão, a cota do fundo cai, volta, você tinha um preço médio de 80, ela cai para 70, e aí, como é que você fica? Então, pessoal, esse é o momento de participar quando vier a emissão, e certamente vai vir. Eu acredito que o fundo ele só está esperando aproximar ou passar um pouco do valor patrimonial para ele poder fazer a emissão, para ser uma emissão legal, bacana. Então, pessoal, participem, tá? Se você for cotista, participe. Quando vier a emissão, eu vou fazer um vídeo avaliando a emissão, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu não falava sobre esse quadro de analisando ativos. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários os próximos ativos que vocês querem que eu avalie, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo.